Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao OM Quant Betting. Leandro Guerra falando. Hoje, neste tutorial, eu quero mostrar para vocês o novo serviço que vocês têm disponível pelo mesmo preço, não muda absolutamente nada, mas são indicadores que agora eu estou oferecendo para você também fazer as apostas em outras modalidades, tá? Você sabe muito bem que nós temos o modelo de lay home, nós temos o modelo de lay away, nós temos o back home e a gente tem o back away, certo? Que são aquelas duas abas que nós temos lá de modelos no nosso sistema. A partir de hoje, quando você entrar, presta atenção, quando você entrar lá no modelo de lay home, ao inserir os dados, não apenas vai sair a informação de lay home ou não, mas também mostrará qual que é a TIP para outros mercados, para outras oportunidades. Não tem nada a ver um resultado com o outro, isso é importante falar, tá? Então, ou seja, se der entrada no modelo e aparecer os indicadores, que eu já vou explicar, você faz aquilo que você tem que fazer. Não deu entrada nos modelos e deu entrada no indicador, você segue o indicador. São coisas independentes, tá bom? E quais são esses indicadores? Eles são 7 caras, na verdade são 8 caras, tá? Não, são 7, tá certo? Onde eu tenho aqui para vocês. O primeiro é um indicador de back no over 1,5, tá? O outro é um indicador para fazer back no over 2,5. Outro é para fazer lá no mercado de correct score, de resultado exato, para você fazer um back no lay 0 a 1, no lay 1 a 2, no lay 0 a 2 e também o lay goleada. Tá? Aqui do inglês é any other home win ou o lay para qualquer outro resultado do time da casa. Tá bom? Então, e nós temos também o BTTS, que são both teams to score, ou seja, são ambos as equipes marcam lá no português. Tá? Então, nós temos esses 7 indicadores aqui. Aquilo que você vê aqui destacado para cada um dos indicadores em vermelho, tá? É a taxa daquele evento que nós temos baseado nas variáveis e no sistema que eu criei. Então, explico. Vamos pegar aqui o caso do over 1,5. Se você pegar qualquer site de estatística, como Soccer Stats ou tantos outros que existem por aí de futebol, você vai ver, tá, um número muito aproximado a esse aqui, que é aproximadamente uns 73,8% de todos os jogos acabam over 1,5. Tá bom? Isso é uma estatística, um fato do futebol. Tem nada a ver com o sistema, essa estatística aqui. Porém, o sistema, ele aponta para você os jogos que existe uma probabilidade muito mais alta de você ter um over 1,5. Então, toda vez que o sistema apontou entrada para o over 1,5, deu over 1,5 de fato em 92, né, 91,8% das vezes. E quando ele aparece não fazer nada, do nothing, é mais ou menos ali a mesma média da base, o que faz absolutamente todo o sentido. Então, por isso que toda vez que aparecer o indicador over 1,5, over 1,5, você sabe que você tem ali 92% de chances aproximadamente de probabilidade de que você vai ser bem sucedido nessa sua estratégia. Isso vale para Panther, vale para o live trading. A gente sabe que principalmente nos mercados de correct score, isso é uma história completamente diferente, tá? Então é muito importante que você saiba certinho os seus parâmetros de saída. O mais comum é se você tomar um gol contra a sua posição ou ficar, por exemplo, até o final do primeiro tempo, tá? Aí você vai ver qual que é o sistema melhor para você. Ele não indica stake, tá? Para os casos dos indicadores, porque eles são exatamente essas tips para você daí escolher aquilo que você achar melhor. No caso do over 2,5, a gente sabe que na média metade dos jogos praticamente tem mais do que 2,5 gols.
Com o indicador da base, a gente chega a esse número a 72,3%. Desculpa, o que é bastante significativo, tá? Agora, olha que delícia. No caso dos mercados de correct score, tá? A gente tem o raciocínio ao contrário, porque você está fazendo um lay. Então você não quer que aquele resultado aconteça. Na média, 8% das partidas de futebol terminam 0-1. Com o nosso indicador, você consegue pegar e você chega ali a uma taxa só de apenas 4,5, ou seja, esse número de fato ele tem que ser melhor. Agora, olha que delícia aqui no lei goleada, onde a gente tem a média global, ou seja, mais ou menos ali 7,2% dos jogos acabam com 4, né, mais de 4 ou mais gols, que é a goleada no time da casa. Aqui você está fazendo esse lay e você pega aqui, ó, 2,3% só de taxa. A mesma coisa para o lei 1 a 2, 4% contra 9%, e o lei 0 a 2, 2,7% contra 7%, tá? Então, e no caso, né, do ambas as equipes marcam, você tem ali que na média 52,2% dos jogos ambas as equipes marcam o gol, e com esse indicador você também consegue subir o patamar para 65% aproximadamente, tá bom? De probabilidade. Ou seja, é uma baita ferramenta pelo mesmo preço em que você agora tem ainda opções a mais. E lembrando, tá, que terão mais novidades sempre aqui no AMQB. Não se preocupe, o sistema ele é constantemente atualizado, não só o modelo em si, mas também essas indicações aqui para você, tá bom? Agora vamos ver um exemplo na prática, tá? Antes da gente ver um exemplo na prática, deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês, que é o seguinte. Isso daqui, ele é criado com base nas variáveis, né? E aqui tem aquela execução mais ou menos igual a gente falou na primeira aula. Olha só para cada um desses indicadores. Então aqui eu tenho o over 2,5, tenho o over 1,5, any other home win, o lay 0 a 1, BTTS, lay 0 a 2, tá? E olha só como ordena. E a gente sabe que na modelagem esse princípio essa ordenação aqui tem que ser exatamente dessa forma, né? Se eu for colocar aqui no layover 1,5, deixa eu colocar aqui a corzinha, olha só que delícia. E a gente ainda consegue fazer aquelas combinações para superar esses 82%, que é o número máximo aqui, e a gente justamente chegar naqueles 91,8%, tá? Só para você entender um pouco de raciocínio como esses números são construídos e como esse indicador de fato ele é construído. Agora na prática, tá? Onde é que você vai acessar esses indicadores? Você vai vir aqui lá na sua área logada, aí você vai vir aqui em modelos, no Lay Model, porque ele está aqui dentro do Lay Model, aí você vai colocar uma odds. Então eu peguei aqui um jogo que apareceram, tá, esses indicadores ativos. Então a time da casa estava com 4,7 de odds, né? Então o time da casa era a zebra, o empate estava em 4,3 e o favorito era o time visitante com 1,78 de odds. O jeito tradicional que você faz, e você vai continuar fazendo, é obter o indicador aqui, você vai ver a sugestão para entrar em layaway ou lay home. Agora, nesse caso, esse era um jogo que não era para fazer nada, era para ficar fora do modelo. Qual modelo, Leandro? O layaway model, que é a página que eu estou aqui. Então era para ficar fora do modelo, só que olha que delicinha aqui, ó. Então não vou fazer aposta nenhuma nesse jogo? Não, se você quiser, tem aqui as indicações, tá? Então OMQBI, OM Quant Betting Indicators. Você tem aqui, ó, que esse jogo está favorável, probabilisticamente falando, ao back over 2,5, ao lay 0 a 2, também ao lay 1 a 2 e ao lay goleada, tá? E qualquer outra combinação de odds que você colocar aqui justamente, né, adequada ao jogo em questão, você vai obter ou não um resultado. Vamos pegar aqui um outro jogo. Então eu tinha ali uma odds de 1,65 por favorito, eu tinha 4,5 de empate e eu tinha 4,2, no away odds. Quando eu vou obter o indicador, ele aparece aqui, ó, fique fora do modelo, ou seja, não deu entrada nenhuma. E também não apareceu nenhum indicador. Tá com bug na plataforma? Não, não tá com bug. Não tem nada para fazer. Então, definitivamente, esse é um jogo para você ficar de fora em toda e qualquer circunstância.
certo? Porque não tem nada para fazer nesse cara aqui. Se eu pegar um outro exemplo, pegar aqui um jogo que está mais equilibrado, que tem a odds de 2,63, 2,75 e 3,4. Tá? Opa, perdão, é o contrário, 3,4 aqui e o 2,75 é aqui. E a gente vai obter um indicador, ó, mesma coisa, tá? Então você vai ver que não é sempre que tem alguma coisa para fazer. Se eu tenho aqui um outro jogo de super favorito, tá? Onde eu tenho uma odds ali de empate 6, um home odds 1,34 e um away odds de 4,7, tá? Esse cara aqui também não deu nada. Então você vê que não é todo jogo que vai aparecer coisa, porque não é todo jogo que você tem que fazer alguma coisa. Tá bom, meus queridos? Então eu espero que isso daqui de fato ajude vocês, tá? A ir sempre mais longe. Contem comigo, a gente vai melhorando sempre esse sistema. Lembre-se, mesmo preço, use, me deem seus feedbacks e a gente se vê numa próxima, pessoal. Um grande abraço, tchau, tchau.